Está todos com a paz do Senhor? Amém. Amém. Pergunta para o seu irmão aí se ele... Pergunta para ele se ele é agradecido a Deus por tudo. Pergunta para quem está ao seu lado aí. Você que está na live aí, pergunta para algum familiar seu se ele é agradecido por tudo que Deus faz. Né? Porque pedir nós pedimos. E agradecer, irmãos? Será que somos gratos a Deus por tudo que Ele faz por nós? Mesmo sem merecer? Convido você a abrir sua Bíblia, lá em Colossenses, no capítulo 3. Vamos falar hoje da bênção do trabalhador, né? Segunda noite. Quantos trabalhadores tem aqui? Todos nós somos trabalhadores, né? Tanto na obra do Senhor, como em cada um em seu serviço, na sua casa. Em alguma coisa você trabalha, né, irmãos? E por essa razão, todos os dias Deus te dá força e te capacita para isso. Não se esqueça disso, que você só trabalha porque Deus te fortalece todos os dias. Amém? Lá em Colossenses, vamos a partir do versículo 22. Diz assim: servos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, não servindo somente à vista, como os que somente querem agradar aos homens, mas com o coração sincero, temendo a Deus. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas o que faz injustiça receberá em troco a injustiça que fizer, pois não há acepção de pessoa. Amém? Então você vê que a palavra de Deus ela é rica para nós, né? Ela traz um ensinamento muito bom para todos os níveis. E, como nós estamos na campanha de trabalhador, vamos falar de trabalhadores. Como é que você é na empresa onde você trabalha, se é na sua casa, se é na rua, se é na loja, aonde você está, irmão, trabalhando, como é que é o seu comportamento? Se você tem alguém que governa, ou se tem autoridade sobre sua vida, se é um chefe, se é um líder, se é encarregado, como é que você se comporta perante ele? Como é que você o respeita, como é que você o trata? Porque sabemos que os homens não são fáceis de lidar, né, irmãos? Nós sabemos disso. Mas a Bíblia nos orienta o quê? A fazer para os senhores como se estivesse fazendo para quem? Para Deus. Por quê? Como se fosse para Deus. Quando você pede um emprego, para quem que você pede um emprego? Para Deus. Você dobra o seu joelho: Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Prepara, Deus, a oportunidade, o emprego certo, me deixa fazer a melhor escolha. E Deus faz o quê? Ele faz além daquilo que pedimos. Deus é tão maravilhoso que Ele faz além, irmãos. Porque você pede simplesmente um emprego para você ter uma renda. E o que Deus faz? Ele te dá a renda e benefícios. Alguém já apresentou benefícios para Deus no emprego? É difícil. Simplesmente pedimos a porta de emprego. E aí Deus dá o convênio, Deus dá o ticket, Deus dá o alimento e daí vai. Só que quando eu falo de trabalhador, eu me lembro de um personagem da Bíblia, que ele soube ser, irmãos, temente a Deus, sendo servo, fiel, em todos os sentidos. Não sei se você lembra dele, José. José, irmãos, sendo escravo ou governador, ele fazia para agradar quem? A Deus. Olha que exemplo. E o que Deus fazia com ele? Prosperava tudo quanto ele punha a mão. Tudo quanto você põe a mão, Deus prospera?
Vamos pegar esse exemplo de José, porque é um exemplo que devemos seguir. Tudo quanto pôr a mão, prosperará. Por quê? Você faz, não é para agradar o seu patrão, é para agradar a Deus. Para agradar a Deus. É correto fazer? Então vamos fazer porque é para agradar a Deus. Não é correto fazer. Então eu não vou fazer porque desagrada a Deus. E há sempre alguém ao nosso lado que nos motiva a fazer aquilo que é errado, né? Eu me lembro quando na Eurofarm eu passei para o setor da logística, e lá tem a expedição, mas também tem a devolução. E eu fui ajudar um rapaz que estava recebendo uma devolução. E veio na devolução uma carga que não era para nós. E tinha, se eu não me engano, não sei se era leite ou remédio, um remédio lá para criança, só que não era nosso, nós não fabricava remédio, só soro. E o rapaz que cuidava daquela parte falou, leva lá para o seu filho, leva para os seus filhos lá. Aí eu falei, poxa vida, cheguei no setor agora, ele está me propondo catar uma coisa que não é minha, que na verdade, irmãos, tinha que devolver para outra transportadora poder devolver para o destino dela. Mas enfim, somos colocados à prova, irmão, constantemente. Mas a quem servimos? Ao Senhor. Então, se servimos ao Senhor, vamos ser fiéis no Senhor, no muito ou no pouco, não importa a situação. O que o diabo vai fazer é te dar a oportunidade de errar. Agora, o desafio de errar ou de acertar é nosso. De honrar a Deus é nosso. De ser fiel a Deus é nosso. E José, após ser jogado na cisterna pelos seus irmãos, e ali naquela imparcialidade, se mata ou não mata, um falou, não vamos matar não, vamos vender ele como escravo. Vendeu como escravo. E ele chegando lá na casa de Potifar, depois de ser escolhido por Potifar, né, para ser escravo dele, o que ele fez? Ele o serviu. Ele o serviu, porque ele entendeu que agora ele tinha um dono e tinha, vamos trazer para a nossa linguagem, ele tinha um patrão, né? Ele tinha que trabalhar para ele. E como trabalhador, ele foi fiel porque ele honrava a Deus. Então, se você quer ser honrado por Deus, honre Ele em tudo que você fizer, irmãos. E Deus vai te honrar. Tratando alguém bem. Se você tem que tratar com o ser humano no dia a dia, trate ele bem, porque você está honrando a Deus. É operar uma máquina, opera ela bem, porque você está honrando a Deus. Quando você dobrou seu joelho, foi pedindo ao Senhor. Não foi pedindo. Você não teve a oportunidade de chegar no dono da empresa e pedir, às vezes, a oportunidade. E se você tiver, lembra que a porta que foi aberta foi Deus que fez isso acontecer na sua vida. Foi Deus. Eu me lembro de todas as experiências que eu tive com o emprego, irmão. Todas elas eu apresentei a Deus e Deus respondeu. E qual que é o meu dever? Honrar a oportunidade que Deus me deu. Passe a honrar a oportunidade que Deus te dá todos os dias. Todos os dias faça isso. Seja agradecido a Deus por cada detalhe. E Deus vai fazer isso ser algo na sua vida tremendo. José, irmãos, só que você acha que é fácil você honrar a Deus e não ser afrontado pelo diabo? Às vezes tem um colega de trabalho que não vai gostar do seu esforço de estar honrando a Deus. Vai estar sempre enciumado, não é assim? A gente tem colegas de trabalho e vê que, às vezes, por você se destacar, você é o quê? Não é aceito, não vão gostar do seu comportamento. E José não foi diferente. Só que com ele a experiência foi um pouco diferente no momento. De tanto ele agradar a Potifar, a Bíblia diz que Potifar não se preocupava com nada. Potifar não tinha preocupação com nada, a não ser em comprar as coisas de comer para sua casa. Porque José dava conta de tudo para ele. Só que, irmãos, eu falei, não tinha um colega de trabalho para disputar com José, porque ele era o único que cuidava de tudo. E se tivesse também, já não tinha mais o que. Só que tinha uma situação que o diabo armou para ele poder, vamos dizer assim, ser derrubado, né, irmãos? E aí, a própria mulher de Potifar tentou ele, teve as tentações. Vocês conhecem a história. Enfim, mas o que eu quero te mostrar aqui é que ele permaneceu fiel a Deus.
fiel a Deus, irmãos. Lembra disso. Deus te colocou, Deus te deu. Então, na hora de você quiser sair, peça para Deus também, para te mandar embora. Peça tudo para Ele. Não vai fazer do seu jeito. Por mais que o nosso jeito, às vezes a gente tenha uma noção que vai dar certo, às vezes pode dar errado, irmãos. E o trabalhador tem que se lembrar o quê? Que ele tem um Senhor e Deus. Deus comanda tudo. Deus pode colocar no coração de alguém uma mudança que você não espera. Eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu trabalhava numa empresa de metalúrgica. E aí, irmãos, eu era da noite. Eu fui para a noite, eu pedi para Deus para ir para a noite e fui para a noite. E depois que eu estava à noite, eu falei, Deus, agora não dá mais para continuar à noite, porque eu preciso ir para o dia. Trabalhar no horário comercial de novo, está meio complicado, eu não estou cultuando, então eu fiquei 1 ano à noite. Eu falei, Deus, prepara uma oportunidade. E aí, irmãos, eu falei para alguns colegas, estou querendo ir para o dia e tal, mas vem sempre alguém para desanimar, para desestimular você, para mostrar para você que não tem jeito. Mas aí, irmãos, precisamos nos lembrar que Deus sempre dá um jeito. Deus sempre tem um jeito. E realmente, ao meu olhar, não tinha jeito. Porque todas as máquinas que nós ocupávamos, de dia tinha alguém que ocupava também, e eu era da noite. Só que eu falei, Deus, o Senhor pode fazer alguma coisa, eu não sei. E os colegas falaram, não vai ter jeito não tem nem vaga para você de dia. Isso foi numa segunda-feira. Falei, Deus, dá um jeito aí, Deus. Eu estou aqui, mas o Senhor sabe que eu tenho te servido, então eu preciso mudar. E na quinta-feira, o encarregado do dia me chamou e falou assim, Roger, preciso de você segunda-feira de dia. Eu falei, mas por quê? Vamos mandar o Wellington embora, que é o operador do dia, e você vai precisar vir. Final das contas, aquele rapaz que ia ser mandado embora, irmãos, ele tinha apresentado um atestado falso. E por essa razão a empresa mandou ele embora. E por essa razão houve a oportunidade para mim ir. Eu não estou me gabando do feito dele. Eu só estou dizendo que uma movimentação foi feita. Meu pedido foi atendido. Para desonrar o rapaz? Não, para honrar Deus. Para honrar, para as pessoas verem que Deus, irmãos, realmente abre oportunidade. Sabe? E é isso que eu quero te lembrar. Que mesmo em situações contrárias, Deus dá oportunidade para nós. Desde que nós o quê? Lembramos dele. Que ele pode fazer isso. Porque é comum a gente fazer com o nosso esforço, não é? É comum a gente pôr em prática as nossas vontades primeiro. E esquecer das de Deus. Só que o trabalhador fiel a Deus, ele vai lembrar sempre que Deus está acima de tudo e de todos. E neste momento que você tem que dobrar o seu joelho. A Bíblia fala, pedi e dar-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Você tem recebido bênçãos de Deus? Você tem sido abençoado pelo Senhor na sua casa, no seu trabalho? Eu só tenho que agradecer a Deus, irmãos. Hoje eu estou mexendo com festas, todos sabem, buffet. E, irmãos, por cada pessoa que me chama para fazer um orçamento, eu agradeço a Deus. Por cada pessoa, independente de quem seja. Se vai ser para sábado agora, se vai ser para dezembro, se vai ser para o ano que vem. Independente da data, eu agradeço a Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus tocou o coração dela para poder procurar eu. Então, agradeça a Deus pelo seu emprego, pela oportunidade que você tem de trabalhar todos os dias e receber o seu salário e poder comprar alimento para a sua casa. Não muito, irmãos, é o que Deus tem te dado. E a oportunidade que você tem, vamos dizer assim, se você olhar para trás, você vai ver um monte de gente querendo a sua oportunidade. Quando José foi escolhido, quantos escravos não tinha lá? Um monte, não é? Mas ele não era um escravo, ele estava lá como um escravo, mas a gente sabe pela Bíblia que ele não era um escravo. E assim que a mulher de Potifar armou toda aquela situação, ele foi jogado na cadeia, na prisão. Só que ele servia a quem? A Deus. Ele trabalhava para quem? Para Deus. Ele honrava os seus senhores como honrando a Deus. E quando ele chegou na prisão, após um tempo, lá um período lá, diz a Bíblia que
Ele passou a cuidar de tudo para o carcereiro, ao ponto que o carcereiro não se preocupava com mais nada. Você tem noção disso, irmãos? Você já foi capaz de fazer algo para algum patrão, algum encarregado, que ele ficasse tranquilo por ter você à frente daquela situação? Sabe por quê? Porque isso é Deus na sua vida, você fazendo para Deus. Então leva isso como lembrança, como experiência de que quando você está à frente de uma coisa em que Deus está te governando, tudo vai dar certo, tudo vai prosperar. Então, quando você chegar no seu trabalho, no seu emprego, onde você for, na rua, dirigindo, é o seu trabalho, coloque Deus do seu lado, fala, Senhor, é hoje que vamos chegar e fazer um dia ser melhor, sabe? Não importa a situação. É comum a gente ver aquele que é católico fazer o símbolo da cruz, não é? Quando ele chega no serviço, quando ele sai, quando ele... Irmãos, nós temos que ter o hábito de agradecer a Deus e orar ao Senhor, como diz a Bíblia, em todo o tempo, pelo que Ele faz por nós. Deu errado aquele dia, Senhor, hoje deu errado, mas, Senhor, amanhã vai dar certo, porque eu trabalho todos os dias e agradeço a Ti pela oportunidade. O que não podemos é deixar de, como eu disse, agradecer a Deus. Nós lemos aqui que precisamos fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Consulte a Deus, irmãos, antes de qualquer tomada de iniciativa no seu trabalho. Deus, tem uma proposta diferente, Deus. É correto eu fazer? É certo eu fazer? Deus, me ajuda, me dá direção. E Deus vai te dar direção, irmãos. Eu trabalhei já em algumas empresas e eu me lembro que a oração ela é tão fundamental, não é todas as empresas que deixam, mas ela é tão fundamental na nossa vida que quando o Wander testemunhou aqui há 3 quartas-feiras atrás, do momento de oração, eu me lembrei da que eu tive, só que foi diferente. Nós já tínhamos a oração no nosso trabalho, e aí, quando acabava, fazia uma oração do Pai Nosso, quando terminava a oração do Pai Nosso, um dos cristãos que tinha lá puxava a oração nossa. E nós tínhamos um grupo mais ou menos de 10 cristãos, no meio de 50 que não era. E aí, conforme a oração durava 3 minutinhos, até a gente ir para o setor. Só que o encarregado, irmão, não gostava muito, porque ele não é cristão. Então ele começou a ficar de cima disso e cortou aquela oração. Tirou aqueles 3 minutos que nós tínhamos para ali expressar uma palavra, uma oração. Enfim, foi passando um período de tempo, a empresa começou a ter problemas. Começou a ter acidente, começou a não vender, e começou a entrar por um caminho que a gente percebeu que foi a falta de oração. Porque eu falei, a oração é tão fundamental no seu serviço, não importa se é só você que faz, mas ela é tão fundamental, irmão, que ela mantém tudo no eixo, aonde você chega. Foi o que aconteceu com José, não foi? Onde ele chegava, tudo entrava no eixo. Por quê? Ele fazia como se fizesse para o Senhor. E aí, irmãos, naquele dia, Deus é tão maravilhoso que todas as pessoas começaram a perceber. Quando tinha oração, quando nós tínhamos oração, era diferente. Não havia acidente, não havia falta de vendas, enfim. Ao ponto que começou a ter aquela falação de todas as pessoas. Tem que voltar à oração, tem que voltar à oração. E aí, irmãos, começaram a falar, mas quem foi que cortou e tal? Aí chegaram em mim e falou, Roger, por que você não chega no patrão e fala para ele voltar à oração? Eu falei, eu? Falei, não, foi ele que tirou. Eles que... Só que aí, irmãos, o Espírito Santo ele é tão maravilhoso que eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou orar a Deus, se Deus falar para mim falar com ele, eu vou falar, se Deus não falar, eu não vou fazer nada não. Por um lado é aquele medo, mas por outro, aquela vontade, porque sabia da necessidade. Aí, irmãos, saiu uma listinha lá aqui, uma conversa que ia ter que mandar tantas pessoas embora por causa da queda de venda. Foi aonde eu falei assim, Deus, eu vou falar. Eu vou falar a real necessidade de mudar tudo isso. Como se diz, quando apertou o calo, né? Eu tomei coragem. Falei, aí eu procurei o patrão e falei, é o seguinte,
comecei a conversar com ele, falei, quem cortou a oração? E para ajudar, irmãos, ele era afastado da Deus e Amor, o patrão. E ele entendia, então, o significado da oração. Ele falou assim, quem cortou não foi eu, foi o Walter, que era encarregado. Mas a gente fala para o Walter fala que foi você. Aí eu falei assim, Carlinhos, volta a oração. Deus está me enviando aqui para pedir para você voltar essa oração na sua empresa. Você conhece a palavra de Deus, você entende que a oração, você sabe o efeito disso tudo. Então, faça com que isso volte. Falei, só que não tem que ser só na produção, tem que ser vocês do escritório também, em toda a área da empresa. Ele, não, vamos voltar, você está certo. Irmãos, entrei para dentro da produção de novo. Não deu 5 minutos, estava correndo a notícia que ele tinha dado a ordem para voltar a oração. E aí todo mundo, você falou? Eu falei, então vou voltar. No outro dia realmente voltou, irmãos. Com 1 mês, as coisas melhorou, tudo melhorou. Não mandou ninguém embora. Durante 1 ano não contratou mais ninguém, nem mandou embora. Ao ponto que dava conta. Então, assim, o tanto que a oração faz efeito. Então, lembra disso. Na sua casa, é o seu trabalho, ore. Agradeça a Deus. Coloque aquela empresa, o seu meio de trabalho na mão do Senhor. E eu tenho certeza, irmão, que tudo vai ficar bom. Tudo vai ficar bom. Só que é tão interessante que quando tudo foi nessa empresa, irmão. Interessante, quando eu fui para a noite nessa empresa, eu estava lá na Caramuru, lembra, meu pai ainda que conseguiu para mim lá na Ferroarte. Eu estava lá uns meses, novinho, tinha 19, 20 anos, faz tempo. Mas aí, eu tinha fé, eu cria que Deus era poderoso. Aí falou assim, mandou uma equipe, e eu estava de mudança, mandou uma equipe da empresa lá para essa empresa, à noite. Vamos mandar 5, mas futuramente vai mandar vocês. Nós não sabemos quem vai mandar, nós vamos mudar todo mundo para lá. E aí, irmãos, esses 5 que foi nessa empresa, começou a ver coisas lá. A gente sabe, demônio agindo, pessoas que tinham morrido lá dentro. E chegou a notícia até nós. Eu falei assim, Deus... Fiquei sabendo daquilo, né? Eu falei assim, eu tinha 20 anos. Eu falei, Deus, eu estou aqui e eles estão lá, Senhor. Eles não conhecem a palavra do Senhor, mas eu conheço. Então me manda para lá que eu vou orar. E eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Então eu falei para você, eu tinha fé. Só que eu não sabia do tamanho do poder desse nosso Deus. A tal ponto, mas eu tinha fé naquele tempo. Aí, depois de meses, até esqueci daquilo, irmãos. Dessa oração que eu tinha feito. Aí veio a empresa e falou, nós vamos falar quem que vai para dia e quem que vai para noite. Aí eu já estava lá, Deus, não mudou para noite não, porque já tinha passado mais tempo, e eu já tinha... Só que, irmãos, quando você faz um pedido que é do agrado de Deus, passa o tempo que passar. Ele vai atender, aleluia. É isso que você precisa crer, que Deus vai te atender, não importa o tempo. Você fez, não foi assim com Daniel? Ele orou, no mesmo instante, Deus atendeu. Só que diz a Bíblia que o anjo não trouxe a bênção porque foi uma potestade, parou ele lá, ele precisou ser resgatado pelo arcanjo Miguel e até que ele levou a bênção depois de 21 dias. Enfim, chegou a notícia lá, fulano vai para de dia. Roger, fulano vai para de noite. Eu falei, nossa, vou para de noite. Mas enfim, irmãos, fui. E aí eu comecei cheguei lá, começou... Eles falando que estava vendo isso, vendo aquilo. Aí, o que Deus colocou no meu coração? Eu comecei, na hora da minha janta, a orar dentro daquela empresa. Andava orando. Lá dentro, era grande, né? Ia em cada setor orando. E conversando com um, conversando com o outro. De repente, parou. E aí eu fui catando amizade com as pessoas. Aí eu subo, irmão, que do lado tinha um centro de macumba lá. E aí eu fui entender. Até o parente do dono que estava lá dentro fazia também um trabalho lá e tal. Mas eu falei, Senhor, eu vou continuar firme aqui, à noite. E comecei a orar. E toda noite. Enfim, irmãos, acabou. Nada mais aquilo. Por quê? Deus tinha chegado naquele lugar. Eu não vou falar mas Deus tinha chegado naquele lugar. Deus já estava lá, porém, tinha que ter um pedido. Lembra, você é quem vai trazer a proteção para o seu emprego. Às vezes não é nem as pessoas que estão lá se esforçando, mas é o seu pedido, a sua oração que vai sustentar aquele lugar.
E ali, conforme eu ia orando, nada acontecia. Um tempo eu parei e voltou a acontecer. Então você vê assim, que a oração é sustentabilidade para tudo, para manter tudo de pé. E aí, quando eu falei para você que eu mudei para o dia, também foi fruto de oração, eu precisava ir para o dia. Quando eu fui para o dia, irmãos, aí eu cresci mais, porque eu encontrei outros irmãos, começamos a estudar a Bíblia ali todo dia, revistinha, essas escolas bíblicas, todo dia estudava. 7, 8 irmãos lá estudando, e aquela coisa gostosa. E parece que eu ali eu fazia, irmãos, ao ponto de ser alguém dedicado mesmo ao que eu fazia, o mais rápido, eu era mais novo que todos os outros, só que o encarregado não gostava de mim. Eu não sei porquê, mas depois Deus me mostrou porquê, e não dá para entender, irmãos. O que dá para entender é que Deus, quando a gente faz para Deus, Deus nos honra. Eu vou resumir para vocês, porque esse encarregado ficou no meu pé. Aí ele ficou doente. E eu falei, vamos na oração? Vamos lá. Ele, não vou. Enfim, sabendo da necessidade, ele não foi. E todos os dias, irmão, nós estudávamos e orávamos. Aí, saí da empresa. Olha só como é que Deus nos honra. Mas antes de sair da empresa, eu vou te contar o que aconteceu. Nós revezávamos um setor e colocou eu para ficar todo dia descansar na caldeira. E o dia que eu estava lá, você fazia o que você quisesse. E o que eu fazia? Eu lia a Bíblia. E ele passava assim encarregado, olhava para mim e fazia assim com a cabeça. E todos os outros faziam o que quisesse, e eu não podia fazer. Aí, o que ele fez? Pegou eu e falou assim, vem cá, ó, tá vendo o pátio? Junta todas as cascas que você vê aí de madeira. Irmão, mas tinha lenha, tinha madeira, e eu rastelando tudo aquilo e jogando na caldeira. Rastelei a parte da manhã, um sol quente, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Juntei 3 montes assim, gigantes, falei, Deus, eu vou embora. Não dá, eu estou esgotado, eu não vou fazer isso, não. Não dá, me ajuda. Eu almoçando, de repente, irmão, chegou um caminhão de lenha. E os caras jogou tudo a lenha em cima daqueles montes. Resumindo, eu não podia mais pegar, não precisava mais pegar. E aí eu falei, Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu não vou precisar mais pegar. Passei a tarde toda sentado, e ele ficou bravo. Aí no outro dia chovendo, e aquela chuva, ele falou, você tem que pegar a lenha na chuva. Eu falei, mas cadê a capa? Não tem. Eu falei, não tá certo. E eu pegando lenha, aí de repente, a chuva, né? Aí o patrão saiu na porta e falou, Rocha, vem cá, por que você está pegando lenha na chuva? Eu falei, o Walter mandou, aí tem que manter a caldeira assim. Ele falou, não, você tem capa? Não tenho. E se você ficar doente? Eu falei, não sei, então não vai pegar não. Enquanto não parar a chuva, você não vai pegar. Enquanto ele me falava isso, o encarregado saiu da sala, irmãos. Aí o dono falou, você mandou ele pegar lenha? Mandei. Ele não vai pegar. Pode deixar ele parado até a chuva acabar. Aí você pensa, como é que ele não ficou? Mas eu te falei, irmãos, a oração, ela faz cada coisa que a gente não entende. O maior defendendo eu que era o menor. Tudo porque Deus estava no controle. E nisso, acabou a chuva, já era final de tarde, eu não trabalhei. Mas o que eu quis dizer? Eu saí de lá e não discutia com ele, irmão, não discutia com esse meu encarregado. Não batia a boca, respeitava, mesmo não gostando. Quando eu saí de lá, eu fui entrar em outra empresa, o dono me chamou e falou assim, ô Rocha, bom, eu liguei na outra empresa lá para saber de você. E era a empresa do ex-encarregado. Eu falei, nossa. Aí ele falou assim, o Walter? Aí eu falei, vixe, quer ver agora? O Walter falou muito bem de você. Eu falei, bem de mim? O cara só me perseguia, pensei, né? Ele falou assim, você é um bom trabalhador, que eu podia confiar, contratar você, que eu não ia ter problema algum. Aí, irmãos, eu entendi que honrar a Deus, independente de ser encarregado, você honrar a Deus, onde você chegar, Deus vai te honrar. E ali, através da boca daquele homem que, na verdade, me perseguiu várias vezes, Deus me honrou. Garantiu meu emprego, porque eu tive uma nova oportunidade em prazo de 1 mês. Aquele que aparentemente me perseguia, me elogiou, me engrandeceu diante de um homem que eu nem conhecia. E aí, não foi assim com José? José lá na cadeia, o carcereiro fez com ele, colocou ele à frente de tudo. Aí o copeiro contou o sonho dele, o padeiro contou o sonho dele,
Quando eles saíram de lá, José falou, ó, lembra de mim. E lá diante do faraó, lembraram dele. Quando o faraó teve o seu sonho, mandou chamar José, e daquela condição de um presidiário, vamos dizer assim, ele passou a governador de todo o Egito. Tudo porque ele fazia o quê? Honrava a Deus. Tudo por isso. Podíamos também falar de Daniel, né? Daniel, no seu período de trabalho, ele se retirava para orar a Deus. Então, se você não fazia ou faz, continue fazendo, mas toma a atitude de orar a Deus, irmão, no seu trabalho. Não precisa ser na frente de ninguém, ou pode ser na frente de alguém, ou vai no banheiro. Lembra que você é o seguinte, Deus, aqui está o serviço, aqui está o emprego, aqui estão as pessoas, proteja cada um, guarda, eu sou trabalhador, estou te honrando aqui, fazendo para a glória do teu nome. Ou você quer ser só ter melhoria sem honrar a Deus? Aprende com José. José, ele sempre honrou a Deus e sempre foi qualificado por Deus. Tudo porque ele honrava a Deus. E aí, você vai continuar... que eu sou muito bom no que eu faço, eu sou habilidoso no que eu faço, eu sei fazer isso aí de qualquer jeito. Não, irmãos. Lembra que toda a capacidade que você tem, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Ele foi te mostrando as opções, o caminho. Ele foi te orientando. Ele foi te fazendo passar por situações que às vezes não era para passar, mas você passou e suportou. E hoje Deus te honra porque você honra Ele. Aleluia? Deus é poderoso, irmãos, para fazer coisa que nós não imaginamos. Desde quando honramos a Ele em tudo. Desde que quando fazemos para um patrão, estamos fazendo para Deus. Não deixe de colocar Deus nas suas coisas. O trabalhador, ele tem que envolver Deus naquilo que ele faz. Sabe? Às vezes, a oração, ela é tão... Quando você está envolvido com a oração, é como se você falasse sozinho. Mas você não está falando sozinho. Você já viu aquelas pessoas que falam sozinho? Às vezes ela não é com ninguém. Um dia eu fui trabalhar numa festa aqui no Campos Elíseos, recentemente, não faz nem um mês. A mulher falando sozinha, irmão, com a panela. Eu falei, rapaz, por que ela está falando com a panela? Mas depois você vai comer a comida, irmão, que delícia! Que comida boa. Por quê? O hábito de falar o que está fazendo. Eu vou deixar isso bom, isso vai ficar gostoso e tal. Então você vê ali que é um hábito dela. Mas eu e você, nós falamos com Deus porque sabemos que o resultado vai ser bom quando Deus nos abençoar. Aleluia! Então as pessoas vão te ver falando sozinha, mas você vai estar falando com Deus. Você não vai estar falando sozinho. É com Deus, é com o Espírito Santo que está ali. Agora é gostoso alguém te ver falando com um amigo, né? Um exemplo, a Flávia e a Catarina. É gostoso ver as duas conversar, né? Agora, se tirar a Catarina dali e colocar o Espírito Santo, é perigoso alguém falar que ela está louca, Flávia. Mas entenda, vão te chamar de louco. Mas você sabe que quem está do seu lado, aleluia, é poderoso porque está ali te fortalecendo todos os dias. Então tenha Deus, o Espírito Santo, como um amigo, não só como alguém que te criou, que te formou, que te acompanha, que te guarda. É fácil. É fácil a gente ter um amigo humano, né? Para contar tudo. E o Espírito Santo que está no íntimo da gente, irmãos, que intercede com gemidos inexprimíveis. Então lembre que ser trabalhador, a gente tem colegas de trabalho. Eu tenho os meus colegas lá, são todos muito bons. Amigos, ali no momento, mas o melhor amigo de trabalho é o nosso Espírito Santo. É o melhor. É aquele que aconselha você na hora certa, é aquele que te conforta, é aquele que te segura no impulso, né? Porque às vezes a gente também tem impulsos, vontade às vezes de responder na ponta da língua, mas você tem que ter cautela. Tem que ter controle, equilíbrio. Ontem na aula que nós tivemos aqui, falou sobre as diaconisas, as mulheres, que elas tinham que ter equilíbrio, autocontrole, para serem respeitáveis. Então, assim, é mais um exemplo que aquele que tem o fruto do Espírito Santo, ele tem o equilíbrio, né? Então, se nota na vida de um trabalhador, principalmente com muitas pessoas. Eu não sei
se é isso mesmo, mas quando o ambiente de trabalho tem muitas pessoas, a facilidade é de ter discussão, não é? Briga, e eu já trabalhei assim, eu sei como é que é. Só que aí, irmãos, que você tem que ter o Espírito Santo na sua vida. É aquele que vai temperar a situação. Você está vendo a discussão? Você vai entrar no meio e vai começar, você está certo, é verdade. Ou você vai temperar a situação. Vem cá, vamos controlar isso, vamos parar com isso. Nós estamos no setor de trabalho, você é mãe de família, você é pai de família. Então, não seja somente mais um funcionário lá no meio. Seja o exemplo que Cristo é em nossas vidas, amém? Seja aquele trabalhador que carrega com você a bênção de Deus. Que onde você chegar, a bênção vai chegar junto. E a bênção de Deus, eu creio que ela não é só para mim. Ela é abrangente. Ela é para todo mundo. Ela é para todo mundo que está ao meu redor. Mas que para isso, seja para todo mundo alcançável a todos, eu tenho que ser a pessoa que vai entender que Deus abençoa a minha vida quando eu faço tudo pensando nele. Amém? Eu não sei se você vai ser alguém que percorreu e vai chegar no final igual José, ou você vai ser algum daqueles que só chegou e de repente parou no meio do caminho. Mas que você possa, irmãos, tomar o exemplo de José. Eu vou trabalhar, eu vou fazer o que me pedem, porque eu faço para o Senhor. Eu faço para Deus. É limpar o chão? Faça como se estivesse fazendo para Deus. É fazer a melhor função? Faça como se fosse para Deus. E eu tenho certeza que a proteção de Deus estará na sua vida constantemente. Amém? Fique de pé, vamos agradecer a Deus. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos ter a nossa oração, o período de oração aqui. E aí, a pedido do pastor, vamos estar fazendo aqui 15 minutos de oração. É bom que todos os presbíteros venham, para a gente estar fazendo esse revezamento, cada um orando um pouquinho, e depois o Faustino encerra, tá bom? Então vou agradecer a Deus aqui, depois vocês já sobem e fazem essa parte. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja, os teus trabalhadores, Deus, aqueles que se dedicam, aleluia, aqueles que se empenham, aqueles que, aleluia, colocam, Deus, o emprego deles na tua mão. Ó Pai maravilhoso, que o Senhor abençoe a cada pessoa, a cada vida, a cada ser, Deus, a cada homem, a cada mulher que tenha responsabilidade na sua casa de prover o alimento, de prover, Deus maravilhoso, aquilo que é o sustento da tua família. Ó Deus, não importa se é dirigindo um carro, não importa, Pai, se é à frente de uma máquina, não importa, Deus, se é, Senhor querido, numa loja ou se é na frente de um computador, não importa, Deus, aonde seja o local de trabalho, o importante é que o Senhor esteja com ele naquele lugar, Pai, fazendo prosperar tudo quanto ele pôr a mão. Eu te peço, Senhor, sei nossas vidas, nos ensina, Deus, os teus caminhos, para que possamos seguir a cada dia mais, e assim ser com o teu povo, com a tua igreja, em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço e te louvo, obrigado pela oportunidade, amém, Senhor, amém. Os presbíteros vão estar aqui agora, fazendo esse